Olá pessoal, tudo bem? Aula 3, Egito e Mesopotâmia, uma aula bem básica, bem simples, beleza? Essas duas sociedades, elas são chamadas de sociedades hidráulicas, e isso tem um motivo, ok? São sociedades hidráulicas porque dependiam basicamente dos rios que as cercavam. No caso do Egito, chamado Rio Nilo, no caso da Mesopotâmia, eram dois rios Tigre e Eufrates, ok? A palavra Mesopotâmia, por si só, ela significa isso. Meso, entre, potâmia vem de rio, então é a terra entre rios, beleza? Basicamente, a gente vai passar a estrutura de cada uma dessas sociedades, começando pelo Egito Antigo. O Egito Antigo vivia numa estrutura de servidão coletiva, ok? E o que era essa servidão coletiva? Todas as pessoas deveriam servir ao faraó. Esse faraó que era considerado um deus para o seu povo, beleza? Ele era uma encarnação dos deuses de fato, dos deuses egípcios. No caso, ele escolhia um deus ali para que ele pudesse representar, ok? Essa sociedade egípcia, ela era bem estratificada, ou seja, dividida em classes sociais. Isso é importante destacar o seguinte, que o faraó era superior a todos. Abaixo do faraó havia os sacerdotes. E havia uma classe social que ficava aqui no meio, que era extremamente importante. Essa classe eram os escribas, eram os que dominavam a escrita. Nesse caso aqui, a escrita egípcia, chamada de escrita hieroglífica, através de desenhos, e eles conseguiam representar o dia a dia deles, uma forma de comunicação que eles haviam desenvolvido. Importante a gente salientar o seguinte, que, por exemplo, nos escravos, eram escravos de guerra, eram os povos conquistados por esses egípcios. Tudo bem? Um destaque interessante em relação à curiosidade do povo egípcio é a construção das pirâmides. Elas tinham um motivo. As pirâmides, elas não eram construídas por qualquer coisa. Não era só uma questão de, olha, eu sou faraó, vou construir uma pirâmide grandona aqui só para falar que é minha. Não, tinha um motivo para a construção das pirâmides. E o motivo era para abrigar o corpo mumificado do faraó. O corpo do faraó. Nesse sentido aqui, gente, eles acreditavam na vida após a morte. Então, depois de morto, o faraó, ele era embalsamado, ele era mumificado e o seu corpo era colocado junto com as suas riquezas na pirâmide que ele havia mandado construir. E os egípcios acreditavam que esse faraó então seria recebido lá na vida após a morte, lá no mundo dos mortos. Tudo bem? Então por isso das pirâmides e por isso dessa ideia da mumificação. Interessante a gente notar, por exemplo, que principalmente em relação à escrita, eles escreviam lá no papiro, tá bom? Só voltando esse tópico aqui. Fechou? Maravilha. Agora a gente pega aqui para o lado da Mesopotâmia. O que é essa Mesopotâmia, gente? Terra entre rios Tigre e Eufrates. Atualmente é o país que nós conhecemos como Iraque. Beleza? Essa Mesopotâmia foi uma região, então nunca houve um império mesopotâmico. Na verdade, ela foi uma região dominada por diversos povos em diferentes períodos. Os primeiros povos dominantes ali na Mesopotâmia foram os sumérios. E eles têm uma importância crucial para a história. Eles foram os primeiros povos a desenvolver a escrita. E no caso era a escrita cuneiforme. Era a cunha em argila. Então eles pegavam tabletes de argila, pegavam uma cunha e desenhavam esse tablete de argila. Quando ele endurecia, então ficava a imagem ali daquilo que eles haviam escritos. O primeiro registro escrito da história vem dos sumérios, o povo que habitava lá na região da Mesopotâmia. Diferente da escrita deles, tinha escrita dos egípcios. Mas era outra situação, era no papiro, já era uma forma de papel. Tudo bem? Vamos lá. Depois dos sumérios, teve o domínio dos amoritas. Qual é o grande destaque dos amoritas? Foi através deles que surgiu o primeiro código de leis da história, o famoso Código de Hammurabi. Primeiro código de leis da história. Basicamente, esse Código de Hammurabi era pautado na ideia do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, ok? Aquilo que eu faço contra o meu inimigo, eu também vou receber de volta. Por fim, o último dos povos que foram tão importantes aqui na Mesopotâmia foram os caldeus. São esses povos caldeus que tiveram como rei, ou um dos seus reis, Nabucodonosor, responsável pelo cativeiro dos hebreus na Babilônia, dos judeus na Babilônia, onde se destacou, por exemplo, aqui, ó, um hebreu chamado Daniel, ok? Que basicamente renunciou aquilo que o governador Nabucodonosor ordenava para seguir aquilo que ele acreditava, no Deus em que ele acreditava. Tudo bem? Basicamente essa aula, Egito, Mesopotâmia, espero que tenham gostado. Tchau!